E aí, meus amigos, conseguiram resolver a questão? Parabéns! Vamos lá, vamos conferir o nosso gabarito. Lembrando que você tem que x1 e x2 são as raízes dessa equação, e ele quer x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Vamos lembrar que quando você tem uma soma de raízes, né, e fala sobre a inversão, tá aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 2. O inverso na realidade, é só trocar o sinal. Isso vale para qualquer números, olha lá, raiz de números inteiros consecutivos. Beleza? Aí foi o que nós fizemos. Então, tá aqui. Vamos retomar a questão. Eu tenho raiz de 3 mais raiz de 2 elevado a x, mais raiz de 3 menos raiz de 2 elevado a x. Isso é igual a 2 raiz de 3. Aqui não é menos? O inverso é mais. Então, eu passei para o denominador essa raiz com sinal mais. Pronto. Aí, qual foi a sugestão? No lugar de raiz de 3 mais raiz de 2 elevado a x, chamasse de y. Então, a nossa equação vai ficar, ó, essa equação vai ficar y, ó, vai ficar y mais 1 sobre y, olha aí, igual a 2 raiz de 3. Ó, fica y, isso aqui tudo é y. 1 sobre y igual a 2 raiz de 3. Reduzindo ao mesmo denominador comum, y ao quadrado, mais 1, isso é igual a 2 raiz de 3, y. Desloco para antes da igualdade. Então, eu tenho y ao quadrado, menos 2 raiz de 3, y, mais 1, igual a 0. Aqui trata-se de uma equação do segundo grau, completa. Então, vamos usar o delta para determinar as suas raízes. Então, o nosso delta é b ao quadrado, que é menos 2 raiz de 3 ao quadrado, menos 4, que é 1, c, que é 1. Então, o nosso delta vai dar 4, vezes 3 dá 12, menos 4. Então, dá 8. Então, as raízes são y igual a menos b, menos 2 raiz de 3, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 8, dividido por 2a, que é 1. Então, meu y vai ficar menos com menos dá mais, 2 raiz de 3, mais ou menos raiz de 8 é 2 raiz de 2, dividido por 2. Simplificando, quer dizer, dividindo em cima e embaixo por 2, o nosso y, certo? O nosso y ficará. Então, veja aqui. O y vai ser igual a raiz de 3 mais ou menos raiz de 2. Então, você tem duas raízes. Então, a primeira raiz da equação, primeiro valor de y, raiz de 3 mais raiz de 2, y'. O outro valor é raiz de 3 menos raiz de 2. Mas lembrando, vamos lembrar aqui, que raiz de 3 mais raiz de 2 elevado a x, eu chamei de y. Então, vamos às igualdades. Então, isso aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 2 elevado a x, chamei de y. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 3 mais raiz de 2. Na igualdade, expoentes iguais. Então, a primeira raiz já apareceu. Primeira raiz da equação é x igual, certo? X igual a 1. Primeira raiz da equação, x igual a 1. A outra igualdade, raiz de 3, ó, mais raiz de 2,
x igual a y. Qual foi o valor de y que nós encontramos? Raiz de 3 menos raiz de 2. Isso aqui é, na realidade, ó, raiz de 3 mais raiz de 2x. Isso aqui é 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Se fizermos a inversão, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2 elevado a menos 1. A outra raiz da equação, ó, bases iguais, então x, certo? X é igual a menos 1. Então, duas raízes nós encontramos. X igual a 1 e x igual a menos 1. Voltando para a origem da questão, ó, ele quer, ó, x1, nós encontramos 1, x2, nós encontramos menos 1. x1 ao quadrado, ele pede para determinar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, resposta. Então, nós vamos ficar com 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, ficamos com 1 mais 1. Então, a resposta da nossa questão é igual a 2. Pronto. 2 está no item C de casa. No item C. Resposta correta é C. E aí, meus amigos? Parabéns! Teve dúvida? Exercite mais. Viu que questão linda? Vamos para a próxima. Essa questão diz assim: seja Z o conjunto dos números inteiros. Pronto. Nós temos aqui conjunto K1, que é dado por essa inequação, e tem um conjunto K2, que é dado por essa inequação. Ele quer que nós determinamos o conjunto K1 menos K2. Então, vamos trabalhar os dois conjuntos. Então, eu tenho o K1, K1 é igual a x pertence, certo? X pertence a Z. Certo? X pertence a Z. Tá o quê? X pertence a Z, tá o quê? X ao quadrado menos x menos 12. Isso é menor do que zero. Então, começa. X ao quadrado menos x menos 12 menor do que zero. Qual é o procedimento para resolver a inequação de segundo grau? Primeiro passo, igualar a zero. Transformar numa equação. x2 menos x menos 12 igual a zero. O objetivo é determinar as raízes da equação. Deslocando para o delta, que é b ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 12. 1 mais 48 dá 49. Então, as raízes dessa equação são menos b, mais ou menos raiz de delta, que é o raiz de 49, sobre 2a. O a é igual a 1. Então, o x vai ser 1, mais ou menos 7, dividido por 2. São dois valores que nós vamos ter para x. X' é o x1
é igual a 1 mais 7 sobre 2, que é 4. A outra raiz, que é igual a 1 menos 7 sobre 2, dá menos 6 sobre 2, dá menos 3. O estudo do sinal, certo? É feito, tá certo? Através dos valores encontrados. Nós encontramos menos 3, aberto, porque não tem igualdade. Encontramos 4. Sinal fora é positivo, dentro é negativo e fora é positivo. Fora o mesmo sinal de x2. O pretendido é o menor do que zero, quer dizer, o negativo. Então, o negativo está aqui. Então, a pergunta é essa. Quais são os números inteiros que estão nesse conjunto? Quais são os números inteiros nesse conjunto? Não posso contar com menos 3, que é aberto. Então, temos o menos 2, temos o menos 1, inteiro 0, o 1, o 2, o 3. Não podemos contar com 4, porque está aberto. Então, aberto, o elemento não pertence ao conjunto. Acabamos de determinar todos os elementos do conjunto K1. Vamos trabalhar agora o conjunto K2. O nosso conjunto K2, ele é dado, K2. Nós temos x pertence aos reais, x pertence aos inteiros, em reais não. Estamos trabalhando com conjuntos inteiros. Então, x pertence aos inteiros, tá o quê? 1 menor do que 3 elevado a x mais 2, menor do que 81. 1 menor, 3 elevado a x mais 2, menor do que 81. Vamos tentar igualar as bases. No lugar do 1, eu posso escrever 3 elevado a 0. 3 elevado a x mais 2, menor. 81, posso escrever 3 a quarta. Abandonando as bases, porque são iguais, eu posso chegar à conclusão. 0 menor x mais 2 menor do que 4. Deslocando esse 2 para antes e depois, então nós vamos ter menos 2 menor x menor 4 menos 2, que dá 2. Pronto, então nós temos aqui o x entre menos 2 e 2. Na reta real, na reta dos inteiros, certo? Você tem menos 2 e tem 2. A região que nós estamos trabalhando é essa região aqui, entre menos 2 e 2. Então, os elementos do conjunto K2 são, não conto com menos 2, porque é aberto, então eu conto com menos 1, conto com 0 e conto com 1. Não conto com 2, porque aberto você não pode, o elemento não faz parte do conjunto. Então eu tenho um conjunto K1, que é esse aqui, e eu tenho um conjunto K2, que é esse aqui. Ele quer o valor de K1 menos K2. Então, uma diferença de conjunto. Então, deixa eu colocar aqui o conjunto K1 e os elementos do conjunto K2. Os elementos do conjunto K1 são, certo? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Os elementos do K2 são menos 2, certo? Do K2, menos 1, 0 e 1.
Agora, ele quer K1 menos K2. Diferença de conjunto. Então, o que diz a propriedade? São os elementos do primeiro que não estão no segundo. Ou, no primeiro conjunto, eu tiro quem está no segundo. Então, eu tiro, quem está no segundo, menos 1, 0 e 1. Então, eu tiro o menos 1, certo? Eu tiro o menos 1, eu tiro o 0 e tiro 1. Quem é que sobra? Menos 2, 2 e 3. Lembre, K menos 1 são os elementos do primeiro que não estão no segundo. A ideia de conjunto talvez facilite mais um pouco, K1, K2. Então, quem é o conjunto K1 menos K2? São os elementos de A, são os elementos de K1 que não estão no K2. Elemento exclusivo de quem? De K1. Então, esse é o conjunto K1 menos K2. Então, a nossa resposta, menos 2, 2 e 3. Questão de número 82, item correto é B de bola. Questão de número 82. Olha que coisa fácil. Ali nós tínhamos a questão que envolvia exponencial, envolvia inequação de segundo grau e envolvia operações com conjuntos. Olha o envolvimento. Veja essa questão. O domínio da função. O que é domínio de uma função? Na realidade, é onde a função está atuando, onde eu vou atrás dos valores de x para satisfazer a minha função. Observem essa função. Tem uma raiz e tem um denominador. Então, vamos trazê-la, né? Veja aqui. A minha função f de x é raiz 1 sobre raiz de 4 elevado a x mais 2 menos 4 elevado a 4 menos x. 4 menos x. Ok? Então, vamos tentar encarar isso aqui. Primeiro passo. Vamos só relembrar. Raiz de índice par. O que tem aqui embaixo tem que ser maior ou igual a 0. Se tivermos uma fração, o denominador obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Se tivermos uma fração, o denominador diferente de 0. Ora, se a raiz está no denominador, juntando as duas, só vamos considerar o radicando maior do que 0. Então, o nosso radicando, na realidade, é todo isso aqui. Isso aqui é o nosso radicando. Condição imposta, tudo isso aqui tem que ser maior do que 0. 4 elevado a x mais 2, menos 4 elevado a 4 menos x, condição imposta maior do que 0. Para resolver, é só deslocar para o outro lado, tentar igualar as bases. 4 elevado a x mais 2 vai ser maior 4 elevado a 4 menos x. Certo? 4 menos x. Ajeitando, o que nós vamos ter aqui? Base maior do que 1. Então, x mais 2 vai ser maior do que 4 menos x. Desloca. Vamos deslocar o x para antes da igualdade e o 2 após a igualdade. X mais x vai ser maior 4 menos 2. Certo? 4 menos 2.
2x vai ser maior do que 2. Passando, dividindo, x maior do que 2 sobre 2, então dá x maior do que 1. Pronto, x maior do que 1. Domínio vai ser quem? Ó, domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 1. Então, ó, maior ou igual a menos 1 não é verdade. Então, o item correto é item E. Bem simples essa questão. Aqui nós temos a questão de número 83. Vamos para a próxima. Ah, meu amigo, cada questão mais linda do que a outra. Veja a questão de número 84. Certo? Que diz assim: sejam f e g duas funções reais de variáveis reais. Definida a função f. Essa aqui é a função g. E ele quer o valor disso aqui. Vamos lá. A função f, ela tem a seguinte característica. F de x é elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. A função g, ela tem e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Eu quero determinar, certo? Eu quero determinar f de x ao quadrado, certo? Eu quero determinar. Então, nós queremos determinar f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado. G de x ao quadrado. Na realidade, meus amigos, isso aqui é o famoso produtos notáveis. Então, eu posso escrever f de x mais g de x, certo? F de x vezes g mais g de x, que multiplica f de x menos g de x. Produto da soma pela diferença. Diferença de 2 quadrados, produto da soma pela diferença. Então, vamos passo a passo. Certo? Passo a passo. Primeiro, vamos calcular f de x mais g de x. Então, repetindo, e elevado a x. Ó, então, vamos repetir. Aqui, ó. E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 mais e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Cancelamos esse, aí vamos ficar com 2 e elevado a x, porque é elevado a x mais é elevado a x sobre 2. Nos resta e elevado a x. F de x mais g de x. Agora vamos lá. F de x menos g de x. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Menos e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Esse menos nos leva a trocar os sinais de quem está após dele. Então, vai ficar e elevado a x mais e elevado a menos x. Não tem o menos? Então, vai ficar menos e elevado a x. Menos com menos vai ficar mais. E
elevado a menos x sobre 2. O nosso cancelamento agora é elevado a x com elevado a x. Aí nos sobra, tá certo? Nos sobra 2 elevado a e elevado a menos x sobre 2. Mais um cancelamento, então sobra e elevado a menos x. Ora, mas nós não queremos o produto. Então, f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado é a soma e elevado a x vezes produto da soma pela diferença. A diferença é elevado a menos x. Produto de potência de mesma base, conserva a base que é e soma os expoentes. E elevado a zero é igual a unidade. Pronto. O que é que nós temos aqui? Sejam fg duas funções reais, variável real definida. Pronto. Essa expressão, nós chegamos à conclusão, certo? Que essa expressão, ela é igual a unidade. Certo? Essa expressão é igual a unidade. Resposta correta dessa questão está no item A. Pronto. Eu disse a vocês que era coisa linda. Meu amigo, esse é o nosso crescimento, é em frente. Isso vai fazer grande diferença quando você decide. Até a próxima aula.